Vou comentar com vocês a questão 41 da prova para procurador do município de Salvador. É uma questão que trata dos princípios orçamentários. O item A diz que a criação de créditos adicionais, suplementares ou especiais está sujeita à previsão de lei orçamentária, em razão do princípio da unidade. Acontece que o princípio da unidade diz apenas que deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro. Esse princípio não exige que os créditos suplementares ou especiais estejam todos previstos originariamente na lei orçamentária. Na verdade, o artigo 167 da Constituição diz expressamente que a abertura de crédito suplementar ou especial depende de prévia autorização legislativa e de indicação dos recursos correspondentes. A Constituição não exige que esses créditos suplementares ou especiais estivessem previstos originariamente na lei orçamentária. Eles só têm que ser autorizados por lei em sentido formal. O item B fala que a divisão do orçamento em 3 peças, LOA, LDO e do PPA, constitui exceção ao princípio da unidade orçamentária. Também está errado. O princípio da unidade quer dizer que o orçamento tem que ser único. Mas se ele vai ser organizado em 3 partes, em 3 capítulos, isso não quebra a sua unidade. A Constituição Federal, mais uma vez, deixa claro que o orçamento deve ter 3 partes. O orçamento vai ser composto. A lei orçamentária anual, na verdade, compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, o item B também está errado. O item C diz que, conforme o princípio da exclusividade de matéria orçamentária, somente pode constar do orçamento matéria pertinente às previsões de receitas e despesas, não se admitindo as chamadas caudas orçamentárias, nem a previsão de operações de crédito por antecipação de receita. O princípio da exclusividade de matéria orçamentária existe. De fato, o orçamento não pode conter matéria estranha às receitas e despesas, porque senão poderia haver os orçamentos rabilongos ou as caudas orçamentárias, mas as operações de crédito por antecipação de receitas foram expressamente excepcionadas dessa regra. Então, elas até têm natureza financeira, tratam de receitas e despesas, mas a Constituição fez questão de deixar claro que elas podem constar do orçamento. Isso você pode ver claramente no parágrafo 8º do artigo 65. Ele diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, mas não se inclui na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Item C, errado também, por contrariar diretamente o texto da Constituição. Item D. Os orçamentos e créditos adicionais somente poderão ser aprovados por lei formal, sendo vedada a edição de medida provisória que verse sobre matéria orçamentária. Mais uma vez, a gente vai precisar conhecer a literalidade da Constituição para responder essa questão de direito financeiro. O artigo 167, parágrafo 3º, diz que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Artigo 62 é justamente o caso das medidas provisórias. Portanto, medidas provisórias podem ser utilizadas para abrir créditos extraordinários. Uma coisa interessante sobre esse artigo 167, parágrafo 3º, que vale a pena vocês se aprofundarem, é a densidade normativa que o STF deu a essa imprevisibilidade, a essa urgência que autorizariam a abertura de crédito extraordinário. O STF entendeu que, como há exemplos aqui, guerra, comoção interna, calamidade pública, a imprevisibilidade e a urgência não podem ser qualquer coisa que o administrador entender imprevisível e urgente. Somente situações que se assemelhem a essas previstas na norma, nos exemplos que a norma trouxe. Existe uma decisão importante que depois eu vou repassar para vocês no grupo. Por fim, já saberíamos, por eliminação, qual é o item correto. O item correto vai ser o item E, mas vamos analisá-lo.
ele traz vários princípios. O orçamento deve atender a determinados princípios, entre os quais o da unidade, da universalidade, da anualidade, da proibição de estorno, da não afetação de receita e da exclusividade de matéria orçamentária. Vou trazer algumas normas relativas aos princípios dos quais nós ainda não falamos. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, relativa ao princípio da universalidade. Todos os programas, todas as receitas, todas as despesas têm que estar incluídos na lei orçamentária anual. É vedada a vinculação de receita a imposto, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções que a norma vai trazer, está ligada ao princípio da vedação, não afetação da receita, na verdade. Seria mais preciso dizer que é não afetação da receita de impostos. Mas da forma como ficou claro que os outros itens já estão corretos e a redação não contraria diretamente o texto constitucional, esse item ainda pode ser considerado correto. O inciso 6º do artigo 67 diz que são vedadas a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro. Está relacionado ao princípio da proibição de estorno. O que isso quer dizer? Que o chefe do executivo, o administrador, quando estiver executando o orçamento, ele não pode estornar certas verbas, transpor, remanejar, transferir recursos de uma categoria para outra, de forma a alterar o que o legislador quis criar, o que ele quis realizar, quando ele editou a lei orçamentária. É isso que quer trazer esse princípio da proibição do estorno. Ele veda que o administrador distorça o objetivo que estava presente nas regras da lei orçamentária através de transposição, remanejamento ou transferências indevidos. Por fim, na Lei 4.320 está expresso que a lei orçamentária compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizadas em lei. Mais uma vez ligado ao princípio da universalidade. Todas as receitas têm que estar na lei de orçamento. Todas as despesas também têm que estar. Por fim, o princípio da anualidade financeira, anualidade que não se confunde com a anualidade tributária, está expresso no artigo 34 da Lei 4.320 de 64, que diz que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Mais uma vez, o princípio da anualidade aqui é diferente do princípio da anualidade tributária. O princípio da anualidade aqui quer dizer que o orçamento vai ser feito uma vez por ano, que ele tem um ciclo específico fechado, mas não quer dizer que todos os tributos têm que estar previstos aqui não, como já foi do passado. Hoje em dia o princípio da anualidade em direito tributário tem uma acepção bem diferenciada. Não é isso que a gente está vendo aqui nesses dispositivos que eu citei. Pois bem, é isso. Em seguida eu posto a questão seguinte. Abraço a todos, bons estudos.